O casamento de Sansão. Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: Busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Timna. Quando chegaram às vinhas de Timna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O enigma de Sansão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: Apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Convençam o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama. Pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar, e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para o meu pai, nem para a minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias, em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento a um homem que tinha sido o seu amigo de honra. Sansão põe fogo nos campos dos filisteus.
Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: "Vou entrar no quarto da minha mulher." Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: "Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra." Mas Sansão disse: "Desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal." Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas, 2 a 2 pela cauda, e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim, incendiou tanto os feixes como o cereal, que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?" Responderam: "Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele." Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: "Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar." E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Os homens de Judá amarram Sansão. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: "Por que vocês estão nos atacando?" Responderam: "Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco." Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto?" Ele lhes respondeu: "Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles." Os homens de Judá disseram a Sansão: "Viemos para amarrar você para o entregar nas mãos dos filisteus." Sansão disse: "Jurem para mim que vocês não me matarão." Eles lhe disseram: "Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus. Mas de maneira nenhuma vamos matar você." Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Sansão fere 1.000 homens com uma queixada de jumento. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens. E disse: "Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens." Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: "Por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos?" Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama Em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus, durante 20 anos. A majestade e o poder de Deus. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Salmo de Asaf, cântico. Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Os corajosos foram despojados.
jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerra e cavalos foram lançados num sono profundo. Tu sim, tu és terrível. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Façam votos ao Senhor seu Deus e tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. Ele acaba com o orgulho dos príncipes. Ele é tremendo para os reis da terra.